Bom dia, irmãos. Bem, graças a Deus pelo café da manhã, pelo tempo que nós temos de comunhão. Deus é maravilhoso, né? Tem dado a nós uma boa alimentação. Né? Eu sei que nós temos pessoas no mundo, né, que sofrem com a falta de alimentos, mas eu sempre sou grato, né, a Deus pelo nosso país, né, pelo lugar que nós vivemos, e porque temos ainda graça, né? Todos nós aqui, né, com certeza temos muito mais do que precisamos até, né? Deus ele é maravilhoso, né? Então é bom termos esse centro de comunhão junto com a igreja, né? Com fraternização, né? Eu estou preparando as coisas aqui, então demora um pouquinho mais para ir para lá, mas se não, tempo de confraternização é importante. Bom, nós estamos estudando, né, sobre as convicções. Aumente as convicções. Então, nós estamos já na quarta, né? Terceira, quarta aula dentro deste assunto. Este assunto está servindo como uma introdução para o próximo assunto que nós vamos estar falando. Tá? Esse assunto aqui foi passado no acampamento de casais. Né? Eu abordei esses mesmos assuntos, mas vai ser a base para nós avançarmos aqui dentro, né, do próximo assunto. Temos as convicções. Né? Você tem tido convicções? A convicção é o quê? Uma opinião obstinada. Né? Nas primeiras aulas, é quando você tem uma opinião obstinada. Eu peguei essa parte do dicionário, né, como sendo uma referência ao que nós podemos definir de convicções. Quando você acredita algo que ninguém te muda, né? Você tem certeza que aquilo é daquela maneira. E de fato, a fé é isso, porque a fé é quando nós cremos naquilo que nós não vemos, né? Nós temos certeza daquilo que nós vamos apalpando, mas é daquele jeito. Né? Então a convicção ela fica bem próxima aí também, né, da fé. O versículo que nós estamos aí tomando como base, né? Poderíamos colocar outros, né? Mas o texto é Colossenses 3,14. Sobre tudo isso, revestidos de amor, é o vínculo da perfeição. Então, nós estamos destacando bastante a palavra revestidos. Embora nós já olhamos, irmãos, sobre tudo isso. Né? Então, tudo que Paulo havia falado anteriormente, então, tudo que você acabou de ouvir, sobre tudo que você ouviu, revista-se de amor. Né? Então, nós vimos que revestir de amor é o que, irmãos? Né? Ter mais de Cristo. Revestir é vestir novamente, colocar maiores camadas. Né? Então, usando aí o exemplo dessa figura feminina, né, essa mulher está com sobretudo, né? Com certeza ali, né, tem outras vestimentas por baixo, então ela está colocando maiores camadas. Agora, voltando ali, irmãos, sobre tudo isso, né, nós não vamos falar tanto, mas nos versículos que nós vivemos, né, no capítulo 2 de Colossenses, diz: para ninguém nos enganar, porque palavras persuasivas, filosofias e vãs sutilezas, tradição dos homens e rudimentos do mundo. Inclusive, esse texto foi lido lá nos jovens ontem, né? Porque é sutil, é bem palatável, né? Essas vãs sutilezas, né? Fala bonito, né? Pretexto de humildade, versículo 18, culto dos anjos, preceito e doutrina dos homens, ou seja, seres humanos querem, né, trazer a sua concupiscência à tona. E o diabo quer o quê? Corromper a humanidade. Imagina, então junta o inimigo querendo corromper o coração do homem e o homem de si próprio quer colocar as suas concupiscências, mas ele vai ter falácias, né, e falatórios para todos os lados. Né? Então, versículo 23, tem aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo. Então, tudo isso tem acontecido nos nossos dias. Então, sobre tudo isso que você ouviu, revista-se de amor, revista-se de Deus. Deus é amor, amém? E se você vai ser revestido de Deus, você precisa de a palavra de Deus. Que Jesus Cristo diz: examinar as Escrituras, porque eu gosto de dar eternidade da vida eterna, e são elas que me testificam. Então, nós abordamos, irmãos, entramos aí no assunto do feminismo. Né? Estamos falando aí sobre famílias, né? E como o feminismo tem se instaurado nas nossas igrejas, né? No nosso meio.
Inclusive, irmãos, aí você fala assim, pastor, nós mencionamos na semana passada, isso daí é coisa do mundo, não é? Né? Eu peguei aqui, deixa eu pegar aqui o nome dos nomes. Ó, Scott McKnight, um escritor famoso no mundo, professor do Seminário Batista dos Estados Unidos. Começou a escrever sobre a igreja pobre, a igreja que não é tóxica, né? Ou a igreja mais legalzona, né? Então ela aceita, né, certo tipo de coisas, né? Então ela tem um relativismo moral, ou seja, não há verdades absolutas, né, universais. Então quer dizer, é um liberalismo progressista dentro da igreja, tá? É uma tentativa de colocar coisas que não convêm. Mas eu dei a respeito do Kivitz, né? Como é que é o primeiro nome dele? Ed, né? Ed René. É isso, né? Ed René, né? Quer dizer, já disse ali, olha, vamos ter que ter um pouco mais de aceitação para a homossexualidade. Vamos meio que dar uma reinterpretada na Bíblia, né? Porque a Bíblia foi escrita lá atrás, né? Alguns costumes, né? Agora a gente tem quase que um reescrever a Bíblia, né? Quase que um reescrever a palavra de Deus, né? Então ele tem defendido a inclusão de pessoas homossexuais na igreja e na sociedade, argumentando que a Bíblia não condena a homossexualidade, mas sim o pecado. Sexualidade não, o pecado é o ruim. Né? Então, irmãos, falando sobre o feminino, aqui tem a ver, pastor, bom, as heresias começam chegando, né? Então eu vi isso aqui até a respeito dos papas, né? Os papas começam a defender valores de família. E nós, né, evangélicos, temos igrejas abrindo portas aí para relativizar algumas coisas. Né? O Papa anterior já tinha feito isso aqui, ó, né? Já tinha feito o seguinte: ele permitiu, né, a decisão do Francisco, desde a casais do mesmo sexo, desde que não imita o casamento. O que não permite casamento homoafetivo, que são considerados pecaminosos pela igreja. É pecaminoso. Então nós não aceitamos. Pode viver junto, mas não impede o casamento. Considerações. A igreja ensina que a atração pelo mesmo sexo não é pecaminosa. Então ter atração pelo mesmo sexo não é pecado. Né? Então, eles deixaram que os padres abençoassem casamento homoafetivo. O que tem a ver, irmãos, casamento homoafetivo, revestir da palavra com família? Né? Então, é justamente o feminismo, irmãos, tem trazido essa ideia de igualitarismo, que homens e mulheres são iguais. Iguais. Não são iguais. Não é para ser igual. Não pode ser igual. Isso destrói a humanidade. Homens e mulheres são diferentes. Deus fez assim. Então eles são diferentes. Então o igualitarismo ele é pecado. Por que o igualitarismo é pecado? Porque está querendo fazer o que com os homens? Afeminar os homens e masculinizar as mulheres. É isso. Para que todos se pareçam iguais. Eu coloquei a fotinha, não vou voltar na foto, não vou para cima. Mas lembra a fotinha que eu coloquei ali, né, dos menininhos lá? K-pop, né? Dorama, né? Não sei como é que chama esse negócio. Mas sabe os meninos, né? Os meninos parecem meninas. Né? Eles fazem sobrancelha, né? Eles passam no casamento, eu passei aquele negócio. O rapaz falou assim para mim: fecha os olhos. Não, tem que fechar os olhos. Vai desse, depois vai desse. Quero ver o que está acontecendo no meu redor. Cuidado. A Mary não está aqui, vai estar escondido, tem que dar um beijo para o pessoal que essa colagem, né? Eu ia bater no rapaz lá, né? Mas ele falou: mas fecha os olhos. Enfim, irmãos, não é para ser igual, né? E além do que ele tinha falado para a América, que ele falou, verdade. Bem, pessoal? Deixa eu falar.
no código do cara, né? Porque eu ia fazer. Então, irmãos, então, o igualitarismo é pecado. Então, as conquistas que porventura o feminismo considera que alcançou, na realidade, trouxe prejuízo para as mulheres. Ao invés de trazer bênção, trouxe prejuízo. Falando muito sobre as feministas. Todas elas, irmãos, eram corrompidas moralmente. Desde a primeira. Tá? Embora a primeira defendia que a mulher não podia parecer-se como homem, que a mulher tinha que ter decência e modéstia. Mas só a respeito de casamento, né? Ela errou muito a respeito de casamento. Ela não conseguiu manter o casamento, não por culpa dela, mas ela não conseguiu, né, com uma visão bíblica, do que é o casamento. Então, casou-se uma vez, divorciou-se, casou-se segunda e viveu por conveniência. Ela viveu com um marido que tinha outras amantes e ela aceitava por causa do trabalho financeiro que o homem estava dando. Tudo fora da Bíblia. Tudo fora da Bíblia. Né? E vimos aí, o maior delas, né, que foi realmente corrompida, né? Ela fez o quê? A Simone de Beauvoir, né, que é a feminista mais conhecida do mundo, ela corrompia as alunas da sua universidade, onde ela dava aula, corrompia as meninas para elas se relacionar com as meninas e depois passar para o marido. Né? As moças de 16, 17 anos se relacionavam, tinham um relacionamento afetivo com ela, depois ela oferecia para o marido, né, se a menina aceitasse também. Então, completamente fora de qualquer padrão. E aí, uma pessoa dessa vai explicar como deve ser a moral no mundo, como é que os homens devem ser. Vai chamar a Bíblia de machista ou de antiquada? Jamais, jamais. Né? Então, não tem condições nenhuma disso prosperar. Então, irmãos, o igualitarismo. Né? Homens e mulheres, né, não são iguais. Nós concordamos, irmãos, com complementarismo. O que é complementarismo? Que o homem e a mulher são diferentes, mas eles se completam. Certo? Se completam. Onde o homem tem faltas, a mulher está ali para suprir. Onde as mulheres têm falta, o homem está ali para suprir. Nós temos o que, irmãos, dentro do complementarismo? Que homens e mulheres são iguais em quê? Em valor e dignidade. Valor e dignidade. Não pode querer passar disso. Né? Então, quer dizer, até estava vendo hoje, para cá para ficar a merda, né? As mulheres acabam assumindo trabalhos que são masculinos. Pastor, não existe trabalho masculino, a mulher consegue fazer qualquer serviço. Faz, tudo bem. Mas ela, no corpo, não foi preparada para certas coisas. Né? Porque tem trabalhos que exigem força. Né? E aí, eventualmente, a mulher vai ter muito mais dificuldade do que o homem de fazer. Eu não gostaria que, porventura, minhas filhas, minha esposa, né, tivesse, por exemplo, trabalhar aí na rede de esgoto, aí cavando buraco, encomendando cano de esgoto, dentro de. Eu não gostaria que ela fizesse isso. Né? Tem outros trabalhos que não pode desenvolver, né, com maior tranquilidade. Mas mulheres e homens se complementam. Então, são adeptos do que? A feminilidade, que a mulher seja feminina, e a masculinidade, que o homem seja macho. Né? É diferente do feminismo e machismo. Irmãos, nós vemos esses versículos, lá em Gênesis, Deus falou que a mulher é a ajudadora, né? Antes do pecado, já, né? A ajudadora. Aquele que ajuda não é responsável, né? Responsável é o que está fazendo a obra. Quem está ajudando, né, não fica como responsável. Depois do pecado, Deus disse: Deus desejará para teu marido e ele te dominará. Diz em Efésios, né? Mulheres sujeitai-vos aos maridos. O marido é a cabeça da mulher. Né? Então, a 1 Pedro 3,6 diz como Sara obedeceu a Abraão, chamando de quê? Senhor. Né? Isso aqui é completamente avesso a essa filosofia, doutrina de homem que, né, não pode dizer isso jamais, porque é machismo. Não tem nada de machista aí. Nada. Nenhuma coisa. Né? Então, o igualitarismo, irmãos, é pecado. Vamos adentrar um pouco mais nesse assunto? Lá em Juízes 4, se os irmãos quiserem abrir, eu coloquei tudo também no PowerPoint para
Juízes capítulo 4, versículo 4 a 8, diz assim: Débora, mulher o quê? Profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Abaraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não me deu ordem dizendo. Acabou aqui. Vai lá. Deixa eu chegar aqui no texto, porque aí vai continuar a leitura aqui, né? Passei. Vai, gente, ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens do sítio Naftali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a multidão, e darei na tua mão. Então ele disse: Baraque, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Então nós temos aqui uma mulher profetiza, correto? Mulher profetiza. Débora julgava a nação de Israel. Ela foi uma juíza da nação de Israel. Quantas outras mulheres fizeram esse papel? Nenhuma. Débora foi única nessa função. Agora, o detalhe é: Débora chama quem? Baraque, o capitão da guarda. Disse: olha, não tem que ir contra a Císera. Temos que vencer os inimigos. Observe, irmãos, os homens estavam tão longe da realidade que lhes convinha, que o capitão do exército pediu para ela: se você for, eu não vou. Se você não for, eu não vou. Irmãos, não estou nem falando sobre capacidade, mas se nós pararmos para raciocinar um pouquinho, isso seria lógico numa sociedade que os homens têm que chegar para uma mulher. Vamos lá, não é porque a mulher é incapaz, mas liga para uma mulher e diz: eu sou o capitão do exército. Vamos pegar aqui, tá aqui no tipo de guerra, quem ali o subtenente. Né? O subtenente chega na esposa dele e fala: para o bem, que está entrando em guerra. Eu sou o líder aqui, né? E eu tenho que ir. Eu só vou se você for. Né? Quer dizer, tudo bem, não, pastor, ele estava olhando porque ele era a parte espiritual, né? E ele era a parte. Enfim. Mas sabe o que estava acontecendo, irmãos? Os homens estavam tão covardes, os homens estavam tão parados, não vou dizer que estavam afeminados, não, tá? Mas estavam tão escorados que as mulheres tinham que fazer alguma coisa para falar: pastor, isso não acontece. Acontece, gente. Acontece. Você chega num ponto em que as mulheres têm que fazer alguma coisa, porque não tem quem faz. Isso é triste. Isso é triste. E às vezes a mulher tem até vontade de falar: eu não vou, porque eu sei que não está correto. Eu me lembro do exemplo, irmãos, que o pastor Paulo contou a respeito do pastor Bob, né? Que eles foram, acho que eu contei aqui, né? Eles foram no Paraná, eles chegaram no Paraná, eles foram numa igreja. Lá, e quando eles chegaram na escola dominical, chegou as duas famílias, né? O pastor Bob pai e o pastor Paulo desceram entrar e sentaram na igreja. Aí as duas senhorinhas estavam cuidando da igreja. Olhou eles, foi lá cumprimentar: sejam bem-vindos, né? Aí eu: não, senhor, eu sou o pastor Paulo. Não, senhor, eu sou o pastor Robert. Peraí, hoje nós temos 2 pastores aqui dentro. Ela falou: não, mas se tem 2 pastores, por favor, a gente implora, faz um culto para nós. Bom, quem é que vai pedir para um visitante fazer culto? Só se for. Mas aquelas senhorinhas estavam com aquela carga tão pesada sobre elas, nós estamos fazendo uma coisa que não é, nós não estamos preparados para isso.
Mas estamos fazendo por quê? Porque não tem um homem que faça. E parece que tinha um homem sentado lá, dentro do templo. Então os homens não fazem, quer dizer, as mulheres fazem. Então, aqui eu considero, irmãos, que o castigo do povo ter Débora como juíza. Como assim castigo? Castigo. Olha, você poderia liderar, mas você não está liderando porque você não está fazendo a sua obrigação. Então, aqui, irmãos, nós vemos que Baraque deu essa posição de Débora, né? Olha, se você for, eu vou, se não for, eu não vou. E eles foram e venceram a guerra. Embora Débora tenha profetizado, a honra da guerra não será sua, será de uma mulher, né? Já que precisa ter a questão do leite quente, né? Aí a sua fronte foi quem matou mesmo o capitão do outro exército foi uma mulher, não foi um homem. Então nós observamos que assim, a honra que deveria ser dada ao homem foi retirada porque o homem sempre guardou. Esse pastor nem não é uma base do feminismo, não é. Porque com certeza não deve estar sobrecarregado. Tanto é que. Vida aí, não é. Ok. Não, pode deixar aí. Tanto é, irmãos, quando você abre lá, eu não coloquei ali, mas se você. Vamos abrir lá em Hebreus, né? Abra comigo lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Versículo 32. Hebreus 11, 32. Diz assim, Hebreus 11, 32. E que mais direi? Faltaria o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas. Por que Baraque aqui? Por que não Débora? Por que o nome de Débora não apareceu nessa lista? Nós temos o nome de Sara. Temos o nome também obrigado. Temos o nome de Raabe. Por que Débora não apareceu? Porque de fato, irmãos, a responsabilidade era do homem. Era dele. Baraque. Então, irmãos, não é que Deus quer colocar essa carga sobre as mulheres. Ó. Mulheres geralmente são mais aplicadas que os homens. Isso é fato. Mulheres têm capacidade que os homens não têm. Talvez mais caprichosa, mais atenta. Nas áreas de sentimento é mais sensível, consegue perceber mais quando alguém está bem, quando alguém está mal. E os homens às vezes não percebem. Né? Tem uma coisa que às vezes é um chamado senso sentido, não tem base bíblica para isso, mas a mulher tem alguma coisa diferente. Ela consegue perceber algumas coisas assim mais facilmente. Né? Mas, irmãos, as mulheres têm essa capacitação, então não é por uma questão de capacidade, é por uma questão de ordenança bíblica, que foi preparado para aquilo. Então as mulheres, né, se colocam para tapar brecha, muitas vezes ela faz isso apenas pela ausência dos homens. Homens bíblicos são cavalheiros, respeitam, protegem, sustentam, guiam e honram as mulheres. Isso é o que o homem deve ser. Cavalheiro. Isso tem que acabar. Não pode. Né? Homens têm que ser cavalheiros. Né? Quer dizer, o homem tem que se colocar de pé para cumprimentar uma mulher. Eu sei que tem sempre segue a etiqueta, mas a mulher estende a mão primeiro. Para saber se o homem pode cumprimentar ela com a mão ou não. Tem coisas que são valores, você não vai vivendo, vai passando essas coisas. Mas é muito bonito isso. Essa mulher, você fica de pé. E se ela estende a mão, você estende para ela, senão o homem estende para a mulher. Né? Porque está invadindo, né, até uma privacidade. Né? Homens andando na rua, andando do lado da rua, deixando a mulher do lado da calçada, para proteção. Né? Eu fico preocupado, a gente faz evangelismo, e eu fico preocupado com as meninas. Né? O ótimo é que o Senhor protege. Até mesmo se o cachorro vier. Eu fico muito preocupado, né? Porque se o homem está ali, o homem tem que ir para cima do cachorro, né?
Deixa o cachorro morder e o menino corre todo mundo, né? É o correto, é o bíblico. Né? Jesus deu a vida pela igreja, os homens dão a vida pelas suas mulheres. Mas eu pastor, isso não existe. Não existe, sabe por quê? Feminismo. Graças e parabéns ao feminismo, não existe isso mais. Né? Os homens não dão lugar para as mulheres sentarem nos ônibus. Os homens não dão lugar para as mulheres sentarem na igreja. Parabéns, graças a quem? O feminismo que conquistou tudo isso para as mulheres. Né? Só prejuízo, sabe? Então, o feminismo tem tirado o cavalheirismo da sociedade. O pecado tem feito homens, né, irresponsáveis. Né? Etiqueta, não, vai subir a escada, vai descer a escada. Quem desce primeiro? O homem desce primeiro. Porque se a mulher tropeçar lá, ela escolhe no homem, né? Vai cair a escada, ele empurra para baixo. Né? Você cai, eu fico. E se for subir, o homem vai atrás, né? Porque se a mulher se desequilibrar, ela segura. Né? Então, são coisas que não existe mais, mas deveria existir, irmão. Pelo menos para Deus deveria existir. Então, o pecado tem feito homens irresponsáveis. Tudo isso. Diz assim, portanto, se ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Porque o versículo 14 de Colossenses 3, 14 diz, e sobre tudo isso, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Dentro do capítulo 3, observe, irmãos, nós, portanto, Cristo, né? Se já ressuscitaste com Cristo, né, as coisas que são, pensar nas coisas que são de cima, né? Buscar as coisas que são de cima, de onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima, né? Ou seja, não é pensar na terra, não. E não na sessão da terra. Irmãos, essas ideias são daqui da terra. O feminismo. Pensar nas coisas que são de cima é pensar no que Deus tem falado através da sua palavra. Pode virar aí. Mortificar Deus os vossos membros que estão sobre a terra, fornicação e impureza. O que nós temos que fazer com o que nós fizemos aqui nessa terra? Mortifica, mata, acaba. Né? A feição desordenada, viu? Concupiscência, avareza, que é idolatria. Mas agora faz o quê? Despojai-vos. Tira esse velho homem, tira aquilo que não presta. A ira, a cólera, a malícia, a maledicência, palavras torpes, palavras de boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem. Com quem é salvo é despiu. Tem que deixar essas coisas para trás. Né? Ou seja, esse velho homem tem que ficar para lá, né? Com os seus feios. 10, né? E vos vestiste, agora irmãos, vestistes do novo. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos vestindo o novo. Né? Que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O versículo 12 diz: revestivos. Bom, nós já não estamos vestidos, versículo 11. Versículo 10, aliás, vestiste de novo homem. Então, revestidos de novo, coloca mais camadas. Pois, como eleitos de Deus, santos e amados, em plena misericórdia e benignidade. O pastor Meslá disse que nós tínhamos despido. Ok, né? Nós fomos vestidos de novo homem, não revestidos. Então, é defender esse livro, irmãos. O mundo não vai defender, é só nós mesmos. Né? Então, revestidos como eleitos de Deus, santos e amados, em plena misericórdia, benignidade, piedade, cristã e benignidade. 14, sobre tudo isso, revestidos do amor. O de amor que é o vínculo da perfeição. Então, onde o inimigo quer que cheguemos, irmãos, com tudo isso? Né? Pode ir. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 3 e 5, diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu dever como convém as santas, não caluniadoras, não dadas muito vinho, mestras do bem, para que ensine as novas a serem o quê? Prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos. Então, as mulheres velhas ensinam as mais novas a amarem. O amor é aprendido? O amor é aprendido. Você aprende a amar. Então, ela ensina eles as mulheres novas a amarem. Vira aí. A serem moderadas, puras, o quê? Boas donas de casa. Sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja pela semana. Os donas de casa, quantas mulheres hoje têm condições de ser donas de casa? Está difícil. Está complicado. Pastor, você diz que a mulher não deve trabalhar? Não, deve trabalhar sim.
Ontem o irmão Elias leu lá em Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela produz, ela trabalha, né? Mas pode observar, né, que ela não sai do lar, né? Ela está ali no lar, cuidando da casa, né? E ainda, cuidando da casa, consegue fazer outras coisas, né? Então, é possível, né? É possível. Agora, eu tenho ficado triste, irmão, né, de ver pessoas que nós conhecemos e amamos, né, às vezes se envolvem com tantas coisas nesse mundo, né, e aí se tornam, em muitos casos, né, se tornam assim, pessoas que estão até ganhando dinheiro aqui nesse mundo, sabe? Mas só que eu tenho ficado triste, né, porque parece que no lar, né, a mulher tomou a frente, né? Tomou a frente e está indo embora. E vai que vai. E vai que vai. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Então tem que tomar um certo cuidado, sabe? Tem que tomar um certo cuidado. Né? O homem é responsável pelas finanças da casa, não pode mudar esse fator. Quem é responsável é o homem. Né? A mulher é ajudadora. Né? Qual é a responsabilidade dela? Dona de casa. Nossa pastora, ninguém quer ser dona de casa no dia. Graças ao feminismo. Parabéns ao feminismo. Tá? Que é muito melhor, mas para o mundo assim, você ter duas pessoas trabalhando pelo salário de uma. Né? Se tirasse todas as mulheres do mercado, sabe o que ia acontecer? Colapso. Só que ia fazer com que os homens trabalhassem mais. E eles iam ganhar mais também. Ganhar muito mais. Porque seria mais valorizado a mão de obra. Porque não teria só de pessoas no mercado. Só para dar ideia, quando eu trabalhei como metalúrgico, era um bom salário. Ótimo salário. Até que, né, começou a ter muita mão de obra sobrando. Por quê? Começava o curso no Senai e tudo, aí veio aquela meninada, né? Os empresários se deliciando, começou a pôr os meninos lá dentro, ele foi ensinando. Nunca neguei de ensinar, até com gosto, né? Mas você ensina, mas você já está sabendo. Logo o seu salário ou baixa, porque tem sobra de mão de obra, né? Aí daqui a pouco o patrão, olha, vou pagar um menino que já sabe fazer o serviço, vou pagar um profissional que tem 10, 15 anos de profissão, né? Vou pagar um menino, né? E aí, o que está lá velho vai ser demitido porque tem que aceitar trabalhar por menos. Aquela questão, se tem menos mão de obra, trabalho é até interessante, nós éramos 11 funcionários, 11. A gente fazia 120 matrizes por vez. 120. A empresa chegou a 60 funcionários. E não fazia 200 matrizes. Pai, quem eram os trabalhadores de verdade? Aqueles 11. E os outros 39? Cadê? 39, não, 49, né? Só ficava enrolando. Então, mas o patrão, para ele tá bom, porque o salário é baixinho, então substitui todo mundo. Então, infelizmente, né, essa ideia de igualitarismo, né, é complicado, né? Então, quantas moças dentro das nossas igrejas desejam ser dona de casa, né, se submeter ao marido? Quantas gostariam de fazer isso? Né? Quantas são contra o igualitarismo? Então, a palavra de Deus, irmãos, é contra o igualitarismo. Agora vamos entrar num assunto que já não é muito confortável, tá bom? Mas é um assunto necessário, tá? Por quê? Quando nós começamos a colocar todo mundo igual, como eu disse, né? Quer dizer, os rapazes ficam mais afeminados, as mulheres mais masculinizadas. Quando você olha a sociedade, é tudo igual. Todo mundo igual. Isso é plano do diabo. Por quê? As nossas crianças, os nossos adolescentes, tá? Talvez poderia perguntar, mas não convém perguntar. Os nossos adolescentes estão sendo incentivados a experimentar os dois lados. Nas escolas isso é normal. Por isso que nós estamos em Garapá, uma cidade menor, mas não foi minha mão fogo aqui não. Eu estou em Maneté, eu tenho visto lá meninas se abraçando, menina com menina, e rapaz com rapaz, até menos de um rapaz com rapaz, é mais menina com menina. Então sendo incentivados assim, experimenta dos dois lados, não precisa decidir com qual você fica. Se tem uma sociedade que todo mundo é igual, não importa se é homem ou se é mulher. Então, Deuteronômio 22, 5 diz assim: não haverá
de homem na mulher, nem vestirá homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Não estou me atendo à lei, tá? Isso é uma lei que faz parte das leis mosaicas. Não quero me ater à lei, mas eu quero dizer o seguinte: por que Deus abomina a roupa de homem e mulher? Por causa do igualitarismo, irmãos. Deus não quer que seja igual. Deus quer que faça distinção. Homem é homem, mulher é mulher. Vou usar a expressão que deu muita polêmica alguns anos atrás no Brasil. Menino veste azul, menina veste rosa. Menino brinca de carrinho, menina brinca de boneca. Ixi, deu um bafafá aí por causa disso. Tem que ter diferença, não pode ser igual. Se coloca e se equaliza e se fica igualitário, irmãos, Deus não aprova. Pastor, aqui é uma questão da homossexualidade, né? Que é a abominação para o Senhor. Bom, mas a homossexualidade começa quando? Quando começa todo mundo ficar igual. Ficou igual demais, irmãos? Ó, é complicado. Então, a roupa de homem na mulher. Vira aí, eu sei que depois tem os outros textos, né? Mas, por exemplo, o homem deve ter cabelo crescido? Não, a mulher deve ter cabelo crescido. Por quê? Tem que parecer mulher. Tem que parecer mulher. E quando eu falo cabelo crescido, não estou falando sobre não cortar cabelo, tá? Isso é um outro assunto. Tá? Foi dito lá em Corinto, por causa da cidade, era uma cidade portuária, uma cosmópolis, e lá tinha muitos navegantes que passavam por ali, e ali era a característica das prostitutas lá do templo, né? Elas tinham a cabeça tosqueada, né? Cabeça rapada, até por uma questão de higiene, né? E outra também a devoção à deusa, né? Só que observe que quando elas se convertiam, né? Por isso que Paulo coloca ali alguns detalhes, né? Então, precisa ter esse entendimento, né, sobre isso, de não é questão de não cortar cabelo, mas é questão de parecer-se com o homem, né? Então, Deus não quer que seja igual. Então, Colossenses 3,14, sobre tudo isso, revestido de amor com o vínculo da perfeição, Cristo. Ou seja, vamos colocar mais de Cristo, vamos colocar maiores camadas, maiores convicções. No nosso meio, batista fundamentalista, será que os pastores, as igrejas têm mantido as mesmas convicções desde que começou? É triste pensarmos que não, que muitos não têm mantido as mesmas convicções. Ao invés de colocar maiores camadas, tem tirado camadas, como se fosse assim: isso não tem nada a ver. Mas esse não tem nada a ver, está santificando o povo, ou está fazendo com que o povo seja mais mundano? Está fazendo com que seja mais mundano, infelizmente. Então, aqui, irmãos, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de mulheres, né, que são adeptas ao feminismo e de que colocaram alguns preceitos aí. Lembrando que o igualitarismo realmente sejam iguais. Sejam iguais. Aqui eu peguei isso aqui, né? Deixa eu ver se foi aliado que me deu essa informação. Eu peguei pelo Google, mas não sei se foi aliado que gerou isso aqui. Né? Acho que quando eu fiz eu lembrava, não lembro mais. Mas diz assim, ó, calças compridas e o feminismo. Qual é a relação de uma para outra? Aí você pode pesquisar também, para você tirar do Google. A relação entre a calça e o feminismo é complexa e histórica, marcada por um movimento de empoderamento e desafio às normas sociais. Inicialmente, as mulheres foram impedidas de usar calças, considerada vestimenta masculina, simbolizando a divisão rígida de gênero. Existia na sociedade uma divisão rígida de gênero: homem, mulher. O uso de calças, à medida que se tornou mais comum, passou a ser um símbolo de liberdade
e igualdade. A partir do momento que foi usado, começou a ter o quê? Uma liberdade e igualdade entre homens e mulheres. Tornou-se mais comum. Passou a ser um símbolo de igualdade, liberdade e igualdade, representando o direito das mulheres de escolher sua própria vestimenta e de se expressar livremente, desafiando as expectativas sociais. Vamos desafiar as expectativas sociais. Então, pastor, eu não estou nem, olha, não estamos falando nem sobre modéstia e decência não, viu? Nem entrando nesse assunto. Podemos montar aqui uma doutrina, parece que o pastor aí desafiou um outro para provar se é bíblico ou não. Tá bom, vamos colocar só alguns conselhos, vamos tentar colocar. Eu estou indo pela filosofia, viu? Assim, não pela filosofia bíblica de música, mas pela filosofia bíblica de investimento, tá bom? Então vamos lá. Igualitarismo, na história da humanidade, chegou um ponto em que a primeira vez que as mulheres usaram calça foi porque os maridos que eram mineiros, trabalhavam em mineração, cavando terra, foram convocados para a guerra. E ali, irmãos, não era que as mulheres queriam aquilo ali, não. Eu quero ser igual. Eu quero minha liberdade. Ninguém vai determinar o que eu tenho que pôr, não tem que pôr. Né? Igual eu citei na semana passada, né? Que o marido, o homem, né? Pelo desenho lá, precisa ser o marido, né? Era desenho de quadrinhos, né? O homem fala para a mulher: olha, vai sair com essa roupa aí é de mulher da vida. Quem é você para falar que roupa eu uso? Eu vou sair sim. Ela saiu, chegou na esquina, e tinha uma mulher da vida lá na esquina. A mulher da vida olha para a outra e fala assim: sai daqui que é meu ponto. Né? Ou seja, uma está jogando a outra. Né? Então, irmãos, a primeira vez que foi usada esse tipo de vestimenta, os maridos foram convocados para a guerra e começou uma recessão. As mulheres precisavam de dinheiro, porque quem era o mantenedor da casa era o homem. A primeira vez que elas colocaram, colocou para quê? Porque ele tem que descer lá, né? E tem que fazer um trabalho que não dá para fazer de saia. Como eu disse, tem trabalho que é para homem. Esses trabalhos são masculinos. E esse é o caso deles. Eu não queria minha esposa e minhas filhas lá. Dentro do buraco, cavando lá carvão. Não gostaria que elas fizessem isso. Eu faço. Aí observe. Não dá, irmãos, para queremos comparar, mas aqui quando você coloca calça comprida feminista, pede lá na internet. Vai dizer que é o quê? Que era uma liberdade e igualdade. Ou seja, queria escolher a própria vestimenta e expressar livremente sua própria vestimenta e se expressar livremente, desafiando as expectativas sociais. Ou seja, qual que é a expectativa social? Que a mulher não pode usar? Então vou usar só para desafiar a sociedade. Então, aí, irmãos, nós temos Marlene Dietrich, na atriz alemã, foi uma das primeiras a usar calça publicamente. Ela foi assim aqui, desafiou publicamente, disse: vou usar. E usou. Tá? Então, né, não vou entrar na questão da sexualidade dela, tá? Mas, só voltando aqui para o assunto, os usos de calça para mulheres era visto como um ato revolucionário, desafiando as normas sociais que as restringiam a vestidos e saias. Como eu mencionei, na Primeira Guerra Mundial, né, as mulheres para o posto de trabalho exigiam praticidade e conforto nas calças, rompendo com as limitações impostas pela moda. Em 1970, a popularização do jeans se tornou um item universal e não reconhecia diferença de gênero. A calça jeans não reconhecia diferença de gênero. Marcou a entrada definitiva da calça no guarda-roupa feminino. Pergunto para os irmãos: as mulheres nascidas antes de 70, puxa na sua memória, tá?
suas avós, bisavós, você viu elas antes de 1970. Pode ver que dificilmente você ia encontrar essa mulher de calça. Elas estariam de saia. Nunca viu sua avó de calça? Sempre vestidos. É porque até 1970 não era algo comum, tá? Depois o jeans, né? Eu me lembro da minha mãe, né? Eu nasci em 76, mas eu me lembro da minha mãe tendo calça, mas parece que a vestimenta do tempo dela, antes dela se converter, parece que era saia, né? Pelo menos pelo que eu imaginava. Já minha avó não me lembro de ver ela de calça. Toda vez que foi, quando eu conheci a minha avó, estava de saia, né? Vestido. Né? Porque era a vestimenta do padrão, né? Então, então foi o fim da proibição que existia para as mulheres. Né? Símbolo de liberdade. Ao longo do tempo, a calça passou a representar a autonomia feminina, o direito de escolher e a busca por igualdade, tanto no trabalho quanto na vida social. Buscando o que sempre que, irmãos? Igualdade, igualdade, igualdade. A calça é a luta pelos direitos. O uso da calça pelas mulheres é visto como um ato de empoderamento e resistência contra as normas sociais que restringiam vestidos e saias. Então, conforto e praticidade. As calças oferecem conforto e praticidade, permitindo que as mulheres participem de atividades que antes eram consideradas apropriadas apenas para homens, como esportes, trabalho e ambiente mais exigente. O desafio às normas de gênero, não está chegando, hein? O uso de calças pelas mulheres representa uma ruptura com as normas de gênero que as limitavam a certos papéis e atividades. Com isso, eu não quero colocar pressão, porque eu sei que o mundo e o sistema já nos engoliu, tá? Já nos engoliu. E eu fico muito triste que, infelizmente, né, as nossas mulheres têm que se colocar em situações que prejudicam elas muito. E aqui está uma das realidades. Então, toda essa mudança, irmãos, acha que foi Deus que planejou que viesse? Não foi. São movimentos que têm uma aparência de coisa boa, homens e mulheres são iguais. Parece ser bonito, eu confesso. Mas não é real. Não funciona assim. Não é desse jeito. Então, observe que aí nós temos essa atriz aí, né? A atriz alemã fala usar calça publicamente em Hollywood. Vem dos filmes, né? Tornando-se um ícone de estilo de liberdade. Próximo aí. Chanel, né? A estilista francesa é muito forte esse nome, né? Chanel. A estilista francesa, com o seu design de calças, rompeu com as limitações da moda feminina da época. Então, ela fez com que isso se tornasse mais comum. Próximo aí, Catherine Hepburn, né? A atriz americana também se destacou pelo uso de calças, tornando-se um símbolo de independência e estilo. Irmãos, a foto está bem ruim, né? Deixa eu ver. Por causa da prioridade também. Mas dá para ver pelo menos assim. Você teria facilidade de dizer que é uma mulher? Talvez pelo cabelo lá, né? Nós poderíamos dizer, é uma mulher. Mas a posição de sentar, a maneira de vestir é muito masculina. Concorda comigo? É muito masculino? Né? Ou é coisa da minha cabeça? Eu tenho dificuldade de dizer que ela está parecendo feminina. Está mais uma aparência masculina. Então, nós precisamos ter corrupções que Jesus quer que tenhamos. Então, sobre tudo isso, revestido de amor, revestido de Deus, revestido da palavra. Se nós vamos nos revestir, vamos colocar mais convicções. Então, tem que ser as convicções que Ele quer que tenhamos. Então, sejamos firmes em nossa fé. Ele quer que não nos abalemos por nada. Ou seja, pastor, mas o mundo inteiro mudou. Irmãos, pastor, nós vamos ensinar sobre esse detalhe, porque me é cobrada essa exigência que vocês ensinam. Agora, pastor, vai ficar me obrigando? Não.
nós fomos para Cuiabá, meu irmão perguntou: o senhor vai me obrigar a usar? Eu falei: não, irmão, eu não obrigo ninguém, não. Eu fui posto para ensinar, só isso, eu ensino. Aí eu falo, aí eu mostro, aí eu falo a palavra, e aí a gente mostra. O Espírito Santo tem que convencer, né? Agora, né? A porventura vai obrigar a pessoa a fazer o que eu quero fazer? Não. Né? Pelo menos não é a minha maneira de trabalhar no ministério. Né? Pode ser que tem pastores que talvez fariam isso, mas não conheço pastores que têm feito isso, né? Como obrigação. Né? Então não é, irmãos, é uma questão de convicção mesmo. Né? Então, mesmo que todo mundo comece a mudar a concepção de casamento, a concepção de vida, nós devemos firmar ainda as nossas, afirmar ainda mais as nossas convicções. Só antes de não comentar, está frio aqui dentro? Estou colocando uma blusa aí, mas se tiver frio, desliga, porque eu tenho um problema sério. O negócio pode estar tirando pedra, eu estou pedra e está normal para mim. Um monte de gente aqui, tá bom? Exato. Então, justamente esse detalhe, o que a Bíblia diz. Por exemplo, pastor, mas tem uma outra interpretação. Eu não quero entrar nessas questões que geram debates. Tá bom? Só pegando ali, vamos pegar Deuteronômio 2,5. Gravar de uma mulher. Por quê? Por que Deus deu essa lei para o povo? Mas isso aí era uma lei. Tudo bem, não é lei hoje, tá? Não é lei. Me pergunta por quê? Por que Deus fala assim, você dá um animal? Porque Deus colocou que não pode deitar um animal. Por que ele fez isso? Para mim é muito lógico, né?
Você tá, a pessoa, eu já conheci pessoas que já falaram para mim que tem desejo por animais. Mas tem um distúrbio ali, irmão. Não é normal, cara. Não é normal. Não é normal. Tá? A mesma coisa de adultos por criança. Tem distúrbio, tem loucura aí dentro. Até alguma coisa fora do normal. Aqui dentro não está funcionando direito a cachorro, não. A concupiscência está ali e afora, mas não é normal. Não consigo olhar uma pessoa assim de uma maneira normal. Tá? Aí poderíamos então chegar mais perto da operação homoafetiva. Talvez já fica mais palatável, porque o mundo fala tanto, não sei, parece que ele começa a secar. Mas não é normal. Não tem utilidade nisso. Não é lógico. Não consigo aceitar. Agora observe. Por que não haverá? Bom, Deus quer que seja diferente mesmo. A minha digital é diferente da sua, que é diferente do outro, que todo mundo é diferente do outro, e é diferente. Pode ver aí nascer do sol, cada dia aparece de um jeito, né? Deus faz a natureza, ela, né, fica aí de diversas formas, não é tudo igual, não é um padrãozinho, assim, tudo igual. Somos diferentes, irmãos, tudo é diferente, né? Nós observamos que Deus quer que sejamos complementares, né? Homens e mulheres. Mas o inimigo quer que cheguemos onde? Tá? Só vir aqui. 1 Coríntios 11, 14, 15. Eu não vos ensino a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado no lugar do velho. Nossa, por que foi colocado esse detalhe aí? Porque o homem tem que parecer homem, mulher tem que parecer mulher. Certo? Então Deus ele é contra o autoritarismo. Contra. Não é para ser igual. Quer dizer, no Novo Testamento, tem outros detalhes, não vamos entrar nesse estudo hoje, tá? É outro assunto. Né? Mas só quero fazer esse destaque, tá vendo? Um homem de outro jeito, mulher de outro, por que não pode ser igual? Porque Deus não quer que seja igual. A sociedade tem que entender isso. É como o Diego mencionou, quem sou eu para ensinar Deus? Se Deus colocou assim, irmão, desde que a filosofia humana tem uma aparência de sabedoria, ainda assim fica com a Bíblia. Mas a filosofia humana parece ser boa. Fique com a Bíblia. Porque Deus ele sabe tudo. Vai funcionar melhor seguindo o que ele manda. Pode ver. Antes de ele quer que cheguemos, nós não vamos ler todo o texto, tá? Mas Romanos capítulo 1 fala sobre a corrupção geral da humanidade. Só perguntar, foi o posto perguntar, não foi o sinal, obrigado. Foi, né? Esse é o primeiro, né? Já sei, ok. Agora que os estudantes chegarem aqui, nós falamos. Então, em primeiro, Romanos capítulo 1, fala, irmãos, que os homens e as mulheres se inflamaram nas suas paixões. E observe que eles conheciam Deus. Diz lá, ó, portanto, tendo conhecido a Deus. Então, está falando de pessoas que conheciam a Deus. Glorificaram com Deus, não glorificaram com Deus, nem deram graça, antes de seu discurso se desvaneceu. Falavam muito, né? E o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, não. O iluminismo, né? O período do iluminismo. Nós somos tão inteligentes que Deus não existe, é uma história de criança. O ser humano é tão inteligente que sabe o que está fazendo. Tornando-se loucos, ele sabe que tornando-se loucos. E mudaram a glória de Deus corruptível e semelhante demais para o homem corruptível e de água para adulto de répteis. Deus tirou o povo do Egito e desse olhar fez um bezerro. Tá aqui Deus que tirou vocês do Egito. Mas esse construiu o Deus deles. Como é que Deus deles tirou isso lá do Egito? Entendeu? Deus deles só tem uma mãozinha para fazer. Sim, por isso também Deus não entregou são vocês em seus corações imundices para desonrarem seus corpos entre si. Irmãos, está aí o ponto mais longe que se chega de Deus. Tá? Estava conversando com uma moça, o vício dela era tão sério no crack, que nem ela tinha, não tinha mais uma. Ela participou daquele programa do Luciano Huck lá também. Ela nem comia tinha, essa moça. Né? E ela falou assim para mim, pastor, quando a gente está lá na Cracolândia, às vezes a gente precisa falar da Bíblia, sabe?
As pessoas assim, que está usuário, está meio atravessando, mas ele respeita. Mas assim, mas tem um tipo de gente que desrespeita mesmo. Eu vou falar o que ela diz, tá bom? Então abre aspas aí. A pessoa quando é homossexual, ela desrespeita, assim, afronta na frente de todo mundo. Pô, nós tudo está ali, tudo drogado. Mas ela agora, a aspas está aberta aí, tá? Ela disse, né, quer saber, né, o mais longe que pode se estar de Deus é nessa posição aí. Da homofetividade. Quanto mais longe ela vai chegar de Deus. Quanto mais longe. Porque Deus fala, tudo bem, vocês querem o que vocês querem? Pronto, desonrem seus corpos entre si. Portanto, eles mudaram a verdade de Deus. Irmão, isso é igualitarismo, viu? Isso é igualitarismo. Igual. Portanto, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E o raio escreveu mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o natural e encontraram a natureza. As mulheres mudaram o natural e encontraram a natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, para com os outros, homem como homem. Cometendo seu peso, recebendo recebido a recompensa que convinha a seu erro. Não é homem como homem, mulher como mulher. Começa a não ter diferença, sabe? Você vai falar, não, pastor, porque você está dizendo, bom, o cara não vai mudar no outro lugar. E como eles não se importavam de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Ou seja, não quer conhecer a mim? Não quer escrever o livro? Tá bom, vamos fazer o que vocês querem fazer. Né? Pode. E estando cheios de toda iniquidade, fabricação, malícia, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Isso aí é a nossa sociedade. Sendo dominadores, formadores, aborrecedores de Deus, julgadores, soberbos, presunçosos, detentores de massa, desobedientes aos pais e às mães, netos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, que roubam INSS. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então, não só fazem, mas também ficam felizes com quem faz. Os igualitarismo tem sido, né, a bandeira, a bandeira do feminismo, mas a real intenção não é trazer todas as pessoas à homossexualidade, mas sim fazer com que não haja diferença. Irmãos, é assim, ame a quem você quiser. Ame a quem você quiser. É isso que o inimigo quer. E assim, está tudo igual, então pode ser um, pode ser outro. Pode virar aí. Levítico 18, 22. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Abominação, Deus não quer que chegue nisso. Lá em Gênesis 19, irmãos, diz assim: e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, estava Ló sentado na porta de Sodoma, e vendo Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Então, chega dois anjos, Ló vai até eles, se prostra perante esses anjos, e disse: eis agora, meus senhores, entrai e peço em casa do vosso servo, passai nela à noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantarei e irei no vosso caminho. E eles disseram: não, antes na roupa sai da noite. Ló fala: vamos lá na minha casa, fica lá comigo. À noite, depois de manhã, você vai embora. Ele falou: não, vamos ficar na rua. Os anjos falaram: oh, Ló sabia. Ele falou: não, pelo amor de Deus, vamos na minha casa, não fica na rua, não. Irmãos, a Bíblia fala que a alma justa de Ló era afligida todos os dias. Aí, irmão, vamos cuidar das suas decisões, viu? Ló olhou aquelas campinas e olhou para o outro lado e falou: vou para cá. Então, vamos cuidar das decisões. Todo dia a alma daquele homem era afligida, viu? Porque ele era justo. A alma dele estava afligida todo dia. E porfiou com eles muito. Olha, eu acho que Ló brigou, hein? Não, você não vai ficar na rua, não, vamos para minha casa. Vocês não estão entendendo, gente. Vocês precisam ir para minha casa. Não, eu não vou ficar na rua. Não, é sério, vamos para minha casa. Né?
cercaram, a casa está terminando, não sei, cercaram a casa dos homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde que moço até velho, todo o povo de todos os bairros. Nossa, você fala assim, é um e dois, é o igualitarismo. Tipo assim, todo mundo aqui, todo mundo é todo mundo, todo mundo é de quem quiser. Né? E chamaram lá e disseram: onde estão os homens que aqui vieram nessa noite? Traz-os fora para que nós os conheçamos. Conhecer aqui é no sentido íntimo. Né? Então saiu lá, aí eles abriram a porta e fecharam a porta atrás de si. Ele abre a porta, né? E vem aqui, né? E diz: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Né? Ele é que duas filhas têm que ainda não conhecem homens. Fora vos trarei, vai delas como bem for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do teu telhado. Sabe, irmãos, Ló, tinha duas filhas, moças, puras, não tinha conhecido homem ainda. Certo, duas moças. E não pode casar, não trabalhando com esse detalhe, então tem coisas que também estão dentro do tempo, tem coisas que tem que manter um certo padrão. Mas vamos lá, só três. As diferenças de um homem para a mulher, físicas, são claras. Certo? Então, mulheres têm um corpo diferente. Mas tem uma parte que é igual. Correto? Vamos entender. Uma parte é igual. Não tem diferença. Homens e mulheres são iguais. Então, certo. Moças, vivem sendo oferecidas. Façam delas o que vocês quiserem. Então chega um ponto, irmãos, do igualitarismo, tipo assim, tá igual. Só que os homens falam, não quer não. Né? Eles foram e disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiros que veio aqui habitar, quereis servir em tudo. Né? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Agora vamos pegar você. Né? Que amor, vamos pegar você. Né? E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrumar a porta. Né? Eles queriam fazer mal, inclusive a Ló. Inclusive a Ló. Né? Então, tem esse último. É o último, tá? Então, irmãos, observe, né? Que chegar a um ponto em que a sociedade seja tudo igual, que homens e mulheres não tenham a diferença, é muito complicado. Aqui nesse local, aqui, irmãos, em Gênesis, Deus precisou destruir aquela cidade. Nós vimos também que Jesus falou assim: quando Jesus vier, os homens casavam e davam-se casamento. Como era o pré-diluviano, não foi isso que Jesus falou? Pré-diluviano, eles casavam só casamento. Casar e dar casamento é coisa boa? Bom, o que é casar e dar esse casamento? Aqui é o que estava acontecendo em Sodoma. Por exemplo, todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém, e vão aqui viver só, né, nas orgias aqui. Deus mandou um dilúvio, já até os filhos dos homens, descendência de Sete, viram as filhas dos homens, os filhos de Deus, perdão, descendência de Sete, viram as filhas dos homens, as filhas de Caim, casaram entre si, se misturaram tanto que corrompeu todo mundo. Ao invés de santificar, corrompeu todo mundo. Deus falou: manda o dilúvio. E aqui, irmão, Sodoma e Gomorra, vamos destruir esse povo aí. Manda pedra de fogo para destruir. Nós temos que tomar muito cuidado, viu? O igualitarismo é um pecado. Não devemos ser iguais. Não devemos ser iguais, tá? Então, devemos colocar mais
camadas, né? Revestir. Né? Então, coloque mais camadas, maiores convicções. Para isso eu tenho o quê? Coragem para enfrentar desafios e superar dificuldades. Né? Como era do grupo de casais, essa parte ali muito modifiquei. Vai, obrigado aí, né? Obrigado pela paciência. Semana que vem eu quero continuar no outro estudo, pegando gancho nessa parte do igualitarismo, tá? Como sendo o primeiro ponto do estudo. Tá bom? Talvez eu use mais uns 2 ou 3 domínios, talvez, tá? E aí depois volto de novo. Né? Pelo menos na sala dos jovens, né? Talvez na sala dos mulheres, vamos decidir sobre isso. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, por podermos ler a Sua palavra e por podermos, Deus, conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor tem escrito a nós. Nos dê sabedoria, nos dê coragem, nos dê condições para enfrentarmos o inimigo. Seja conosco, Pai, dentro das nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, Gênesis 1, 27. As crianças podem entrar. Gênesis 1, 27, o versículo que nós decoramos, né? Como é que diz lá? Gênesis 1, 27. E criou Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos citar esse versículo hoje. Né? E para a semana que vem, eu vou separar o versículo, separei, tá? Mas vamos citar esse hoje, tá? Gênesis 1, 27. Ok, irmãos, estamos iniciando a escola dominical de hoje. Vamos ler